Evangelho de João, capítulo 12. Todos acharam? Amém, gente? Amém. Por favor, vamos ler o versículo 1 comigo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia quem, irmãos? É importante, preste atenção. A quem ressuscitara dos mortos. Vamos ler o 2, versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto quem, irmãos? Estava à mesa com ele. Agora vamos para o 12, versículo 12. No dia seguinte, ou seja, aquele momento de Jesus com Lázaro, a grande multidão que tinha vindo para a festa, que festa era essa, gente? Da Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando aonde? A Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram a seu encontro gritando o quê? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de quê, gente? De Israel. Agora vamos para o 20, que é o texto propriamente no qual eu irei pregar. Diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver quem, irmãos? Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, o que acontece, pessoal? Dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa o que, pessoal? Seguir-me, diz o Senhor. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aí continua Jesus: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. E diz Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: e já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Paremos por aqui. O tema da mensagem de hoje é vivendo em glória. Vivendo em glória. Quem aqui deseja viver em glória? Ter uma vida triunfante, ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera na presença de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui desejam ter uma vida de glória. Mas o que significa uma vida de glória e em glória e para a glória de Deus, de acordo com essa pregação de Jesus Cristo? A título de introdução, o que eu posso dizer aqui é que o contexto temporal são um fato, uma pregação que Jesus a fez aproximadamente 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa que os judeus celebravam. E o contexto fático, qual era? Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Se você for no capítulo 11, nós estamos em qual capítulo, igreja, para ver se vocês estão atentos? 12. Se você for para o capítulo 11 do Evangelho de João, você vai verificar que no capítulo 11,
Jesus ressuscita Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, no ministério de Jesus, foi o auge. Jesus já tinha realizado inúmeros milagres. Jesus já tinha andado sobre as águas, já tinha curado enfermos, já tinha multiplicado pão, peixe, já tinha curado a mão de a vida inteira de leprosos, mão mirrada, coxo. Jesus já tinha feito inúmeros milagres. Agora, ressuscitar um morto, Jesus ainda não tinha feito. E ele o fez. Aliás, ele tinha feito, né, com a menina de Jairo, mas não da forma escandalosa como foi com Jairo, porque a menina de Jairo tinha morrido e Jesus logo foi lá. Lázaro já estava em putrefação. Lázaro já estava com um cheiro que permeava quem chegava perto. E aquele milagre foi o auge. Com o auge desse milagre, prestem bem atenção, os fariseus disseram: pronto. Se você continuar a leitura do 12, você vai observar que os fariseus dizem assim: todo mundo está seguindo esse homem, a gente tem que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz também aqui no versículo 12, que os fariseus tanto tramaram matar Jesus, como matar o que ressuscitou, Lázaro. Vamos matar ele de novo? Ou seja, o cara foi ressuscitado e os fariseus planejavam matá-lo de novo. Uma multidão de judeus e gregos queriam então ver e ouvir Jesus. Rapaz, o cara é tremendo, o cara é o popstar aí do judaísmo, o cara, a última dele, rapaz, qual foi a última de Jesus? Rapaz, a última de Jesus foi uma besteirinha, o cara estava em putrefação há 4 dias, ele foi lá e ressuscitou o cara, deu uma ordem e o cara saiu do túmulo, da pedra. E aí o versículo 20, fica com a Bíblia aberta, diz: entre os que tinham a adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, prosélitos, homens que haviam se convertido ao judaísmo. E eles se aproximaram de quem, gente? De Filipe, não é? Que era de Betsaida da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Quem naquelas circunstâncias não desejava ver Jesus? O Jesus no auge da sua fama, no auge do seu ministério. E para consagrar ainda mais, nós vemos aqui, nós lemos, capítulo 12, versículo 12, que Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. Quem não queria ver Jesus? Jesus poderia parar ali mesmo o seu ministério, porque ele estava no topo da onda. Ele podia parar ali mesmo o ministério, montar uma rede e passar o dia sendo servido pelos seus discípulos e ensinando verdades eternas para o reino. A coisa já estava tão sofisticada que Jesus já estava até com assessor. Para chegar a ele, falaram com quem? Pedindo audiência. Queremos ver Jesus. Espera aí, meu filho, não é assim não. Espera aí, o que você deseja com o mestre? Lá vai Filipe, né? O que você deseja com o mestre? Nós queremos ver Jesus. Eu imagino o que estava passando, né, na cabeça daqueles homens. É aqui que vamos amarrar o nosso bode. O homem está no topo da fama. É agora que o rei de Israel, o Messias prometido, é agora que ele vai instalar definitivamente o seu reino na terra. Você pode anotar aí do lado da sua Bíblia, Marcos 10, 35 a 37. Tiago e João, filhos de Zebedeu, discutindo e pedindo a Jesus: Jesus, quando chegardes na tua glória, deixa que eu me assente à tua direita e o outro à tua esquerda. E imaginem só quando Jesus disse no versículo 23, quando pediram audiência, os gregos pediram audiência com Jesus, Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eita, imagina, os discípulos. O cara tinha ressuscitado Lázaro, Jesus tinha entrado de maneira triunfal em Jerusalém, e Jesus chega e depois de entrar de maneira triunfal em Jerusalém, disse: chegou a hora em que o Filho do Homem deve ser o que, irmãos? Glorificado.
os discípulos, eu imagino o arrepio dos discípulos, é agora, oh glória, eu imagino Pedro, eu imagino, né, eita, eu vou ser o ministro da economia, oh meu Deus, eu vou ser o ministro, o ministro da justiça, o ministro dos direitos humanos, imagine a situação de poder, a situação de conforto, tudo aquilo no imaginar. É agora que eu vou pegar aquele meu inimigo, eu vou passar a cabeça, eu vou passar agora a espada na cabeça daquele soldado romano. Agora chegou a hora, Jesus disse, chegou a hora dele ser glorificado e nós seremos glorificados junto com ele. No entanto, Jesus explicou aos discípulos o que de fato significa viver em glória. E ele começa então a sua pregação. E eu vou apenas pregar e tentar explicar a pregação do próprio Jesus, explicando o que é viver em glória. E ele diz no 24: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará o que, pessoal? Muito o que, gente? Fruto. Jesus, ele desmonta e desfaz o equívoco que permeava a mente dos seus discípulos. E Jesus, ele quer desfazer equívocos cristalizados na mente de muitas pessoas nesse culto. Estes equívocos, meus queridos, têm feito muitos aqui de nós, provavelmente, dar passos errados na vida, tomar decisões equivocadas e sofrer inutilmente. Se o fundamento da sua vida está defeituoso, a ruína é o que, pessoal? Iminente. Jesus ensina lá em Mateus 7, do homem prudente, que constrói a sua casa, e ele diz que existem dois tipos de homem: o que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. O que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia estão diante das mesmas intempéries: rio, transbordamento de rios, chuva, vento, virão contra aquela casa. Jesus não diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha estará livre das intempéries. Pelo contrário, ele diz que as intempéries que batem sobre a casa dos dois construtores é o que, gente? A mesma. Só que o que construiu sobre a rocha, o que acontecerá quando vier o vento, transbordarem os rios e as tempestades caírem? A casa permanecerá o que? De pé. Mas a que construiu sobre a areia será destruída. E Jesus completa: e grande será a sua queda. Você já viu a vida de alguém que grande foi a queda? Não só caiu, mas grande foi a queda e a ruína. Uma família que não só se destruiu, mas grande foi a queda e a ruína, porque foi construída sobre a areia, que aparentemente parecia sólida, que aparentemente parecia religiosa, que aparentemente parecia entregue ao Senhor, porque ia para o culto, para a escola bíblica, mas na essência, na intimidade, na presença, não tinha concretude, não tinha solidez, de fato não estava na rocha. Jesus, então, a rocha viva, ele se apresenta diante dos seus discípulos para lhes redirecionar a rota das suas vidas. Os discípulos queriam glória, os discípulos queriam viver uma vida de prosperidade, os discípulos queriam, triunfar em Israel e em Jerusalém. Em diversos momentos do Evangelho, Jesus mostra o quão equivocados estavam os discípulos e o quão equivocados estamos, muito de nós, acerca do reino de Deus. Queremos determinar muitas coisas, queremos determinar que Jesus faça muitas coisas, mas precisamos entender que a vontade de Deus, ela estará sempre em primeiro lugar, e é ela que deve realizar, não é a minha. Quando eu determino em nome de Jesus, eu erro duas vezes. Primeiro, que quando eu falo em nome de,
quem é do mundo jurídico aqui entende que um advogado, quando fala em nome do seu cliente, a vontade primeira a ser atendida é a vontade de quem? Do cliente, não é do advogado. Quando eu falo em nome de Jesus, eu devo estar de acordo com a vontade minha ou de Jesus? De Jesus. A sua compreensão equivocada acerca de Jesus e da sua palavra produzirá frutos amargos, tais como decepção. Talvez você esteja decepcionado com Deus, por uma compreensão equivocada sua acerca de Deus. Deus não tem nada a ver com a compreensão equivocada que você tem acerca dele. Por isso é importante você procurar uma igreja que pregue a palavra, versículo por versículo, livro por livro, que faça questão de ter uma escola bíblica, para que você tenha uma compreensão correta. Uma compreensão equivocada produz decepção, produz dor, produz angústia, produz amargura. Porque se eu tenho uma compreensão equivocada acerca de Deus e da sua vontade, eu vou ficar completamente cego, eu vou ficar completamente desorientado diante da realidade que nos cerca. E é muito provável que você esteja culpando a Deus pela compreensão equivocada que você tem acerca da sua palavra. Então, qual é o significado semântico de glória, de conquista e de vitória para Jesus? Em primeiro lugar, viver em glória significa ser uma humilde semente. Anote. Em primeiro lugar, viver em glória significa ser uma humilde semente, que reconhece que precisa morrer, que reconhece que precisa negar os seus desejos, os seus sonhos particulares, em prol dos sonhos e dos desejos de Deus. Eu tenho uma tia que não acredita no cristianismo, nem em Jesus, e ela diz: tem uma coisa que eu não admito em hipótese alguma na mensagem de Cristo. Eu digo: qual é, minha tia? Ela diz: quando Jesus manda negar a si mesmo, o anular-se a si mesmo. Eu digo: minha tia, a senhora tem uma compreensão aqui, o que a senhora entende por isso? Que eu devo me anular para quê? Para a igreja? Não. Você deve se anular, você deve negar a si mesmo, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Quem aqui deseja ter a vontade de Deus prevalecendo na sua vida? Quem não deseja ter a vontade de Deus prevalecendo na sua vida? Em segundo lugar, viver em glória significa reconhecer o seu propósito. Morrer, ser uma humilde semente, simplesmente morrer por morrer, não faz sentido. É necessário morrer com um propósito. E esse propósito é produção de fruto para a glória de Deus. O fruto só nasce com a morte da semente. Prestem atenção, queridos, amada igreja. Só existe fruto no reino de Deus com morte de semente. Só existe fruto na família com morte de seus membros. Só existe fruto numa nação quando os seus políticos e os seus eleitores, eles entendem que não vão votar em um corrupto de estimação porque seguem uma linha ideológica, simplesmente por orgulho ou por soberba, mas entende que aquela pessoa é, em tese, a melhor pessoa para trazer justiça para aquele lugar. Na família, quando o pai, quando a mãe compreende os seus filhos, compreende quais são os papéis. E hoje, gente, como doutrinas de demônios estão tentando entrar na teologia cristã para deturpar a interpretação da própria palavra, para enfraquecer o cristianismo, para enfraquecer as famílias, para enfraquecer o relacionamento do homem com Deus e fazer o que Satanás fez com Eva lá no jardim, colocar em dúvida o seu relacionamento com Deus. É necessário que a semente morra, é necessário que a semente se entregue, é necessário que você olhe para si mesmo e diga: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. 25, Jesus continua, versículo 25. Aquele que ama a sua vida, o que diz aí, gente? Acompanha comigo. O quê?
perderá ou perdê-la-á, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Viver em glória significa aprender a perder. Eita, menino Davi, como é difícil. É difícil. Imagina para quem está preparando a mensagem. Viver em glória significa, em terceiro lugar, aprender a perder. Mas em que circunstância, Davi? Vou ficar feito um doido agora? Vou perder tudo, vou sair daqui, vou dar meu carro, vou dar minha casa, vou dar tudo, vou perder tudo. Agora vou ficar sem nada. Perder em obediência a Deus e a sua palavra. Em que circunstância eu preciso aprender a perder? Perder em obediência a Deus e a sua palavra. Se o que você tem não foi Deus que te deu, jogue fora. Se o que você tem, você não conquistou, com base nos princípios que o Senhor estabelece na sua palavra, jogue fora. Se o que você faz, você tem certeza absoluta que não está agradando o coração do Senhor, se desfaça. Se o relacionamento no qual você está, você que não é casado, você tem certeza que não está agradando a vontade de Deus, você deve abandonar esse relacionamento, ou pedir a Deus que restaure a vida de vocês. Viver em glória significa aprender a perder, aprender a morrer, para que verdadeiros frutos venham a nascer para a glória do seu nome. Marcos 8, 31, 38, diz uma coisa muito interessante. Um diálogo de Jesus com Pedro. E eu vou ler aqui, me escuta apenas. Então Jesus, a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Olha mesmo, Pedro repreendendo Jesus. A gente faz muito isso, gente. O propósito de Deus está se mostrando claro na nossa vida. O caminho de Deus está apontando para uma direção. Aí lá vai você reclamar com Deus. Deus, Senhor, eu não quero isso não. Não, Senhor, não, pelo amor disso não, Senhor. Tu não está vendo, Senhor? Está escrito assim. Aí tu vai ensinar a Deus, ó. Lá vai Pedro repreender Jesus. Mas é muita pretensão de Pedrão, hein? Nossa pretensão também, Pedro aqui representa eu, representa você. Pedro, é isso que a palavra usa, Pedro foi repreender Jesus. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Pedro chamou Jesus em particular, foi repreender Jesus. Pedro pega na frente de todo mundo e repreende Pedro, porque queria ensinar, porque provavelmente o que estava passando na cabeça de Pedro, estava passando na cabeça dos demais discípulos. Jesus então olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, e olha o que Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então ele chamou a multidão, uma coisa que começou em particular. Jesus repreendeu na frente dos discípulos, chamou a multidão e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha como Jesus não tinha um discurso hipócrita. Jesus não era populista. Jesus não queria agradar as massas. Numa coisa que começou em particular com Pedro, ele foi para as multidões. Alguém quer me seguir? Alguém quer me curtir? Alguém quer estar comigo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e Jesus completa, e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou do que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus deixa alguma sombra de dúvida, gente, para nós? Jesus foi obscuro em algum momento do seu evangelho? Você pode responder, igreja? Jesus foi claro no seu discurso, não foi? Para seguir a Ele é desse jeito. Se não for desse jeito, não tem problema. Continue na sua vida que Jesus continua sendo Deus. E você sabe o que será da nossa vida sem Ele. No final das contas, a perda não é perda.
é investimento para a vida eterna. A perda que o mundo diz, jovem, você que está me ouvindo, você que está guardando a sua vida em santidade, você que está guardando o seu corpo para um matrimônio santo, o que é que o mundo está dizendo? Que você está perdendo a sua juventude. Que você está perdendo o quê? Que você não está saindo para farra, para bebedeira, para droga. O que é que o mundo diz? O que é, gente, que o mundo diz? Está perdendo tempo, cara. Olha as gatinhas aí, olha tal, vamos lá. Meu filho, você não está perdendo, você está investindo para a vida eterna. Amém, gente? 26, aí Jesus continua no versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. Olha que coisa. E onde estou, o meu servo também, o que, pessoal? Estará. Aquele que me segue, meu Pai honrará. Viver em glória, 4, significa serviço em comunhão com Jesus. Porque serviço em si não salva ninguém. Caridade, por si só, não salva ninguém. É preciso servir em conformidade e em comunhão com a vontade de Deus, porque não é o meu serviço em si, aonde eu pretendo servir, mas aonde Deus quer me colocar para eu servir, compreende, gente? Porque o que está em jogo aqui é a vontade, é o projeto, é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Então precisamos estar alinhados no nosso serviço em amor e comunhão com Deus e com o seu Espírito. Viver em glória significa, em 7º lugar, abraçar a dor quando necessário. Eita, meu Deus, gente, foi tão difícil fazer essa mensagem. Abraçar a dor quando necessário. Aliás, eu pulei, já estou no 27, perdão, gente. Viver em glória significa aguardar ser honrado pelo Pai. Eu não estou no 26? Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me segue, o meu Pai, o que, gente? Honrará. Ou seja, viver em glória significa aguardar ser honrado pelo Pai. Jesus não tem memória curta. Jesus não é ingrato. Você é servo de homens ou servo de Deus? Para quem você trabalha de fato? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não esqueça. Jesus está dizendo, ainda que os homens, ainda que os pastores, os líderes, todo mundo não veja o que você está fazendo, tenha uma certeza, o Pai te honrará. Meu filho, se você tem sido obediente na presença do Senhor, se você tem seguido firme na presença dEle, no cumprimento dos seus propósitos, ainda que isso tenha te trazido dificuldade para a tua vida, tenha certeza de uma coisa, isso é garantia, isso é profecia de Jesus para nós, o Pai o honrará. Você deseja ser honrado por Deus ou deseja ser honrado pelos homens? Eu prefiro ser honrado por Deus, porque a honra de Deus é verdadeira e a honra dos homens é passageira e muitas vezes, das maioria das vezes, hipócritas. A honra de Deus é para a eternidade. A honra dos homens, ela só serve na maioria das vezes, queridos, para encher o nosso ego. A honra de Deus, ela amontoa brasas vivas e galardão para toda a eternidade. A honra dos homens, ela perece. A honra dos homens é como um sopro. Por isso, querido, querida, alegre-se, Deus o honrará no tempo certo. Amém, gente? Jesus estava aqui, como eu falei, no auge do ministério, no auge, no topo. Jesus aqui, número de seguidores lá em cima no Instagram, curtidas infinitas. Ele podia parar ali. Aí ele vem, 27. Ele diz, agora o meu coração está perturbado. O que direi? O coração dele estava angustiado. Imagina Jesus, coração perturbado. Alguém aqui já ficou com o coração perturbado? É difícil, né, gente? Meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora. Ele mesmo responde. O que ele diz? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Viver em glória significa, número 6, o reconhecimento das próprias fragilidades humanas. Você não é um super-homem. Pastor Sérgio tem batido muito nessa tecla para todos nós, desde a fundação da Cidade Viva.
nós não somos super-heróis. Nós não temos condições de cuidar de todo mundo. Nós sofremos, nós temos depressão, nós temos dores, nós temos dúvidas, nós temos angústias, nós passamos por tudo isso. Que direi? Pai, livra-me dessa hora? Não, porque eu vim exatamente para isso. E viver em glória significa o que eu falei de maneira antecipada: abraçar a dor quando necessário. Eu poderia só dizer abraçar a dor, só que poderia ser um masoquismo. Abraçar a dor? Que loucura é essa? Está atrás de dor? Como tem gente que vive atrás de serviço. Na verdade, o ser humano vive atrás de recompensa, ok? Aí tem gente que entende que é através do serviço, tem gente que entende que é através da dor, tem gente que entende, enfim, diversos caminhos para o quê? Para ser o quê? Recompensado. Só que nesse contexto aqui, Jesus abraça a dor, porque a dor é o quê, gente? É necessária. Ele tinha plena convicção de que ele precisava passar por um momento de dor. Para quê? Para que produzisse fruto. Ei, bata em você, bata assim, faça assim. Ó. Diga assim: eu estou aqui por causa da obra de Jesus Cristo. Eu sou semente, eu sou fruto decorrente da obra de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, oh glória, por causa disso, porque Jesus disse: não, eu vim exatamente para esta hora. Isso é maravilhoso, gente. Ele poderia, com o coração angustiado, com o coração deprimido, com o coração ansioso, com o coração arrebentado. E o mais maravilhoso, como ele declara isso, né? Ele reconhece a sua fragilidade, ele pode dizer: não, eu não vou viver isso não. Está repreendido sofrimento, está repreendida essa dor, isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta. Daí a importância de viver em comunhão com Deus, querido. Você discernir quando a dor e quando o sofrimento, ele vem em virtude de uma obra pecaminosa, ou ele vem em virtude de um cumprimento da vontade de Deus. Talvez você aqui na sua família está passando agora por um momento de dor extrema. Eu não sei qual é. E o Espírito Santo, enquanto eu estou pregando aqui, está dizendo: resista, segure, aguente. Sua psicóloga, seus amigos, o mundo, seus colegas de trabalho, todo mundo dizendo: chuta o pau da barraca, larga, sai dessa, tu não nasceu para estar sofrendo. E o Espírito Santo está dizendo no teu coração: resista, resista, porque através dessa dor e através desse sofrimento, eu farei brotar fruto, eu farei brotar fruto para a glória do meu nome. Por isso que eu gosto de evitar muito generalizações, e regras, e princípios espirituais, para que a gente não cometa bobagens, não fale besteira, porque o relacionamento do Espírito Santo, de Deus conosco, é individual, através da sua palavra. E enquanto a palavra vai sendo ministrada, o Espírito Santo vai falando aqui aos corações. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Qual é a dor que o Espírito Santo está pedindo para você abraçar agora? Qual é? 28, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. Viver em glória, em 8º lugar, significa fazer da própria vida um altar de adoração a Deus. Quando você obedece, oferece a própria vida como altar de adoração a Deus, não é você que é o glorificado, mas o nome do Senhor Jesus. Veja que Jesus ali, ele demonstra, ele apresenta a sua fragilidade, a sua dor, a sua angústia da sua alma. Só que o que é que ele diz naquele momento? Pai, eu não aguento, Pai, eu não quero, Pai. Não, ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Olha que coisa tremenda. Você pode erguer a sua mão agora e dizer: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida. Mais uma vez e alto: Pai, glorifica o teu nome
através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha em que circunstância Jesus estava dizendo isso. Num momento de profunda dor. No momento em que ele precisava abraçar a dor. Jesus não só tinha que lidar com a dor, porque, gente, só lidar com a dor, só quem já passou por uma dor profunda sabe o que eu estou dizendo. Só em você lidar com a dor é terrível, é brutal. Agora imagina você ter que abraçar a dor, trazer para si a dor e dizer: essa é a vontade de Deus para a minha vida. E ainda olhar para o alto e dizer: Pai, glorifica o teu nome através dessa circunstância. Isso é viver em glória. Isso é viver em glória. 29, versículo 29. A multidão que ali estava ouviu a voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Versículo 30. Jesus disse: essa voz veio por causa de quem, gente? Por causa de quem? De vocês, e não por minha causa. Em nono lugar, nós aprendemos que viver em glória é ter a certeza de que eu e você somos absolutamente amados por Deus. Eu e você, nós somos absolutamente amados por Deus. Estava ali Jesus, o Filho de Deus, abraçando aquele momento de dor, com a sua alma extremamente angustiada. Jesus declara: Pai, glorifica o teu nome através dessa circunstância. O Pai responde através de um trovão, através do que está escrito aqui. E Jesus disse: não foi por minha causa, foi por causa de vocês. É por causa de vocês que eu estou abraçando o propósito. Eu e o Pai estamos juntos nessa missão para que vocês sejam salvos. Isso é muito amor, irmãos. Quem é que nós morremos? Eu tenho certeza que um pai tem coragem de morrer pelo seu filho. É muito pouco provável que um pai não morra pelo seu filho. Se você perguntar a um pai que verdadeiramente ele ama o seu filho, um pai, uma mãe, ela dá o único fígado que tem, os 2 rins, coração, o cérebro, o que for. Dá ou não dá a vida pelo filho, papai e mamãe? Dá a vida pelo filho. Agora, e dá a vida por um inimigo? Você daria a sua vida por um inimigo? O que você está dizendo, Davi? Não estou entendendo. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Nós o tempo todo blasfemamos contra Deus. Nós o tempo todo... Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, Jesus foi rejeitado. Mas o Pai continuou nos amando. O Pai não desistiu de nos amar. E é por causa do fato dele nos ter amado primeiro é que nós estamos aqui. Por causa desse amor maravilhoso. Versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Viver em glória em 10º lugar significa que Cristo Jesus, na cruz, conquistou definitivamente a vitória sobre a morte e sobre o pecado que nos escravizava. É por isso que nós podemos gritar: somos livres. 1 Pedro 4, do versículo 1 ao 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Jesus rompeu, conquistou definitivamente a vitória para aqueles que nele estão. A coroa da vitória está reservada para aqueles que perseverarem até o fim. A coroa da vitória está preservada, conquistada, e não há no mundo quem possa nos afastar do amor de Deus. Não há principados, não há potestades, não tem macumba, não tem mal olhado, não tem inveja, não tem nada nesse mundo, nem que o diabo reúna todas as hostes demoníacas e satânicas que possam impedir a ação do projeto de Deus em nossas vidas. O seu casamento está seguro no nome de Jesus. A vida dos seus filhos está segura no nome de Jesus. A sua vida está segura no nome de Jesus. Ele conquistou definitivamente. Está consumado.
Por fim, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Viver em glória, 11º lugar e último, é ser atraído e governado por toda a eternidade para Cristo Jesus. Apocalipse 3, do 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. De Apocalipse 19. Depois disso, presta bem atenção, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, e forte trovão que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-lhe linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés, João, o próprio evangelista, para adorar o anjo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então diz João: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua costa está escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus venceu sobre o pecado. Jesus nos garantiu que nós viveremos em glória com Ele. E nós testemunharemos e veremos essa magnitude que foi revelada em João e no Apocalipse, capítulo 19. E nós bradaremos: Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Jesus venceu a morte. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo a viver em glória, para que triunfemos nos termos da vontade de Deus Pai. Que o nome do Senhor seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos.